Pessoal, vamos começar então estudando a trigonometria. Lembrando que a gente vai fazer um estudo mais breve, né? Eu falo disso melhor na próxima parte da aula, né? Vou dividir essa aula em dois vídeos, certo? Que o primeiro eu vou enunciar o radiano, eu vou mostrar a vocês o que é esse radiano, afinal, né? E na segunda parte a gente vai falar um pouco mais sobre o círculo trigonométrico, mas numa abordagem geométrica, uma abordagem um pouco mais simples, para a gente só entender mesmo o conceito principal. Aí depois a gente pode fazer uma análise mais aprofundada, beleza? Bom, então o que é o radiano, né? O que é o radiano? Vamos pensar aqui em uma circunferência, ou um círculo, e aí vamos identificar alguns componentes dessa circunferência. Aqui é o nosso centro, tá? Que é o nosso centro, obviamente. E a gente tem um negócio chamado raio da circunferência. Você pode saber, mas é minha obrigação falar aqui para você. Então aqui é o nosso raio da circunferência. O que é o raio da circunferência? É a distância de qualquer ponto dessa circunferência até o seu centro. Então a circunferência é uma propriedade. Essa propriedade diz que é a propriedade onde você tem infinitos pontos que distam distam um raio de um ponto central, beleza? Mas tudo bem, né? Não precisamos ir tão a fundo assim. E a gente tem um negócio chamado diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, beleza? Simplesmente assim. É a distância de dois pontos opostos dessa circunferência. Beleza então, gente. Então, circunferência é simples aí, né? Vamos adotar um ponto de partida para o nosso raciocínio. Eu vou falar que é esse ponto aqui, vocês vão entender depois na segunda parte da aula. Bom, pensando nesse ponto de partida, e pensando no sentido anti-horário, né? A gente pode posicionar esse segmento R aqui, tá? Então, o que os caras fizeram lá antigamente? Eu não sei onde que está o meu compasso. Eita. Acha, tá aqui, ó. Ih, sou cego, viu? Então, antigamente, o que o pessoal fez, né? O pessoal pegou um barbante, aí fixou do mesmo jeito que eu faço circunferência. Fixou uma extremidade do barbante e aí girou, certo? Girou esse barbante de modo a descrever uma circunferência. Beleza. E aí, esse segmento aqui, ó, é o nosso raio, certo? É o nosso raio. Eu posso posicionar... Aí beleza, aí eles fizeram a circunferência. Aí eu posso, por exemplo, pegar esse barbante que tem a medida R e eu posso acomodar esse barbante, né, nessa circunferência, de modo que esse barbante fique curvo na circunferência. Beleza, pessoal? Então é isso que eu vou tentar fazer no olho. Vou pegar um barbante de tamanho R e vou acomodar esse barbante ao longo dessa circunferência. Bom, a primeira vez que eu faço isso, eu posso ter mais ou menos o meu barbante terminado aqui. Tá certo? Independentemente do tamanho de R, certo? Se R é genérico, pode ser muito grande ou muito pequeno, vai dar a mesma coisa aqui. Tá certo? Aí eu posso fazer isso de novo. Posso pegar esse barbante de medida R e posicionar esse barbante, né, acompanhando a curvatura da circunferência, mas a partir desse ponto aqui, certo? Vou parar mais ou menos aqui, ó, né? Não sei mais ou menos aí a medida, tá no olho, mas beleza. Bom, vou fazer isso de novo partindo desse ponto. Vou parar mais ou menos aqui, sei lá, né? E aí perceba que tem uma sobra aqui. Tem uma sobra aqui, né? Essa sobra equivale a 0,14, não sei mais os outros números, R, tá? É o tamanho dessa sobra aqui, ó. É o tamanho, tá? Tamanho. Bom, pensando nisso, eu posso então acomodar 3,14 R em uma semicircunferência. E aí, eles chamaram esse número de 3,14 de π. Beleza? Daí que sai o π. Sendo que π, esse valor aqui é um número irracional.
certo? Não pode ser escrito como fração. Muito bem, então a gente pode entender que em uma semicircunferência, a gente consegue acomodar π vezes o raio, né? O que isso significa? Isso significa que eu tenho π vezes o raio acomodados nessa circunferência. Pode ser difícil de entender no começo. Analogamente, se eu percorrer duas semicircunferências, eu não sei se falei circunferência ou semicircunferência, mas aqui é só uma semicircunferência, metade. Aí eu posso, por exemplo, pensar em duas semicircunferências, ou uma circunferência inteira. Quando a gente descreve uma volta fazendo esse procedimento, a gente tem, obviamente, metade para cima, mais metade para baixo. Essas duas metades somadas é πr mais πr. Então aqui a gente tem o 2πr, certo? E 2πr, pessoal, 2πr é o perímetro de qualquer circunferência, tá? Então, 2p significa perímetro, né? Então, é o perímetro de circunferência. Beleza? A gente pode falar de área também, mas não é o intuito aqui, certo? Bom, aí, vamos falar então o que é o radiano, né, afinal. Bom, então percebam que nesse ponto, a partir do começo, esse ponto aqui é o nosso ponto que a gente descreve um ângulo central de 180 graus. Este ângulo central aqui, né? 180 graus, certo? E lá para frente, na próxima parte dessa aula, quando a gente fala de círculo trigonométrico, o nosso raio vai ser 1. Eu vou falar isso mais na próxima parte da aula, né? Mas beleza, considera como sendo 1. Se esse raio é 1, esse tamanho é π vezes 1, que é justamente π. E aí a gente associa o seguinte, 180 graus está em associação com π, certo? No círculo trigonométrico, né? Bom, aí então a gente pode estabelecer uma regra aqui de conversão. A gente pode falar que 180 graus equivale a π radiano, que a gente escreve assim, ó, rad. Então a gente entendeu o que é o radiano. O radiano é uma unidade de graus que relaciona esse tamanho de arco, né, com esse raio e etc. Certo? Então a gente tem π radiano. Então aí a gente pode, por exemplo, pensar em qualquer ângulo. A gente pode pensar, por exemplo, no ângulo de 90 graus, né? Então, eu quero, por exemplo, converter o 90 graus na unidade de radianos. Então, eu sei que 180 graus está para π radianos. 90 graus deve estar para um ângulo x. Obviamente, vai ser metade de π radiano. Mas, ó, é só fazer a continha, ó. Regrinha de 3. Multiplica em cruz, né? 90 graus vezes π radiano, né? É igual a 180 graus vezes x. Bom, 180 graus eu passo para lá, vai ficar 90 graus sobre 180 graus vezes π radiano. Isso daqui é igual a x. 90 com 180 graus vai embora, né? Fica 1 sobre 2. Não fica grau nem nada, porque o grau divide também. Então fica π sobre 2. X é igual então a π sobre 2 radiano. Beleza? Obviamente, é só você dividir por 2 aqui, né? Dividir por 2 essa passagem, perdão. Né? Bom, então a gente tem uma regrinha de conversão. 180 graus está para π radianos. Qualquer ângulo que você quiser descobrir sua unidade em radianos, você coloca aqui e aí você vai ter essa unidade fazendo a regra de 3. Essa medida fazendo a regra de 3. Beleza, pessoal? É simples, mas é interessante saber fazer essa conversão. Não saiam daí, acessem o próximo vídeo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Acessem já esse vídeo para que vocês não percam a segunda parte da aula, que a gente vai falar de trigonometria.